hoje então a gente conversa um pouquinho sobre o Lavoura Arcaica do Raduan Assar. Este livro foi publicado em 1975 e é o primeiro do autor, né? Aliás, Raduan Assar é conhecido por ter escrito poucos e dizem bons livros. Esse é meu primeiro contato com a obra do autor, mas ele tem apenas 3 livros publicados, né? Sendo eles 2 romances e uma coletânea de contos. Bem, Raduan Assar nasceu em Pindorama, no interior de São Paulo, e ele é filho de imigrantes libaneses. Ele estudou Direito, Letras Clássicas, Filosofia, passou um tempo como jornalista e também se dedicou durante um período à escrita, mas aí em meados dos anos 80 ele abandona a carreira de escritor, volta para o interior de São Paulo e vai se dedicar à agricultura. E ao que tudo indica, segue vivendo uma vidinha tranquila por lá até hoje. Sua obra compacta, né, como eu disse para vocês, é composta por apenas 3 livros, já foi comparada à obra de Guimarães Rosa e Clarice Lispector. E Lavoura Arcaica é considerada aí por muitos como sua grande obra-prima. Mas vamos lá, essa comparação com Guimarães Rosa e Clarice Lispector pode ser uma coisa boa ou não. Se você gosta desses 2 autores, você já vai pegar esse livro pensando, cara, eu vou amar este livro. Você já vai jogar sua expectativa lá pro alto. Agora, se por um acaso você não gostar de algum desses 2 autores citados, você já vai pegar este livro aqui pensando, oh não, lá vem o fluxo de consciência. Porque, não me entenda mal, mas hoje em dia me parece que livro escrito em fluxo de consciência já nasce com selo de qualidade. Parece que se o leitor de hoje entra em contato com um livro que contenha fluxo de consciência, esse livro automaticamente já ganha pontos e sai à frente dos outros. Mas não! Nem sempre isso vai ser sinônimo de qualidade. Então veja bem, eu posso conhecer muito bem uma determinada técnica de escrita, escrever o meu livro todo trabalhado aí nessa técnica, e na verdade esse estilo todo, né, esse entortamento de ideias ali dentro daquela técnica que geral acha massa, é na verdade só um vernizinho que eu passei ali. Então assim, meu livro pode ser na verdade de trivial para baixo, mas aí é que tá. Eu, por exemplo, não me incomodo com histórias triviais, desde que elas sejam contadas de forma interessante. Veja bem, eu disse interessante e não inovadora. Então, por exemplo, eu já comentei com vocês em diversas oportunidades diferentes que eu não me importo com clichês. O que me interessa é ver como foi que o autor trabalhou aquele clichê em sua obra. E eu penso a mesma coisa a respeito das trivialidades. Então vamos pegar um exemplo aí, ó. Você quer coisa mais trivial do que a traição na literatura? Então tá, eu quero escrever um livro sobre um marido que desconfia de que sua esposa esteja tendo um caso com seu melhor amigo. E aí você tem, sei lá, Dom Casmurro. Então veja bem, é o trivial trabalhado de um jeito bem interessante, certo? Uma vez que você engata na leitura de Dom Casmurro, é muito difícil parar. Tudo isso para dizer para vocês que eu tenho cá a minha certa gastura com relação a fluxo de consciência, tá? Eu não poderia ligar menos para o fato de que algum livro contenha ou não essa técnica. O que me interessa é como ele é utilizado no livro, o que é que está sendo contado através desse fluxo de consciência. Só lembrando que essa é aquela técnica que surge lá durante o modernismo, lá com James Joyce, com a Virginia Woolf, enfim. E eu gostei bastante do que me foi contado aqui neste livro. Sim, ele é coalhado de fluxo de consciência. Não só isso, mas tem aqui também. Mas confesso que este livro aqui só me ganhou no final. As últimas páginas do capítulo 29 aqui deste livro, que é seu penúltimo capítulo, é de uma lindeza sem tamanho. E olha que se trata de uma tragédia, hein? É um ato de violência inesperado, em um momento absolutamente inesperado. E é o inesperado que leva cada um dos presentes a uma determinada reação que passa pelos olhos do leitor meio que em câmera lenta. Cara, eu reli essas últimas páginas do capítulo 29 aqui, sei lá, umas 5 vezes. E eu fiquei igualmente impressionada. Eu vou fazer um comentário a respeito desse trecho específico aqui, que me chamou a atenção, que me impressionou pra caramba. E assim, pessoal, calma, aquiete seu coração, não é spoiler. Mas para garantir tua tranquilidade, tá aí a minutagem na tela, é só pular o comentário, tá certo? Bem, no final do livro, o pai, né, aqui nós temos um drama familiar, então esse pai toma uma atitude violenta, que choca a todos. Então você tem o filho, que é o narrador dessa história, observando atônito aquilo tudo e pensando isso aqui, olha só, pai,
Onde é a nossa segurança? Onde é a nossa proteção? Perceba que ele mal consegue formular o pensamento, né? As frases saem entrecortadas. Mas ele consegue formular essa ideia. Então, assim, o mínimo que você espera do teu pai, né, da tua figura paterna, é isso aqui, ó, é segurança e proteção. Mas aquele pai toma uma atitude naquela festa de família que puxa o tapete de todo mundo. Fica todo mundo sem saber o que fazer, e esse rapaz só consegue formular esse pensamento entrecortado. Esse aqui é só um trechinho dessas últimas páginas que eu comentei com vocês. A coisa toda vai num crescendo, e aí você tem aquela intromissão, aquela interrupção, e eu achei impressionante. Depois vocês aí que já leram este livro, me contem nos comentários o que foi que vocês acharam desse final. Não é exatamente o final do livro, né? Ele ainda tem mais um capítulo. Eu achei bem impressionante. Mas então, vamos ao enredo. Que de certa forma é bem simples, em um livro de bolso de menos de 200 páginas. Mas simples nunca foi sinônimo de fácil, hein? Como já dizia o filósofo brasileiro Erasmo Carlos, se simples fosse fácil, já teriam inventado outro parabéns a você. Bem, aqui nós temos um livro baseado em uma história bíblica, né? Uma parábola. A parábola do filho pródigo. Eis um clichê, certo? Então vamos por partes. Parábola. É uma narrativa alegórica, né? Então você tem ali uma história que vai te passar uma mensagem de forma indireta. Eu posso te contar uma história que aconteceu com um amigo do meu primo que exemplifica muito bem aí isso que você está passando agora nesse momento da sua vida. Mas de repente eu não tenho nenhuma história do meu primo para contar para você. Então eu recorro às parábolas. Adivinhe só qual é a parábola mais conhecida da Bíblia? A do filho pródigo, exatamente. Então assim, você digita, né, no Google ali, ó, parábola, e o Google mesmo já completa para você, ó, do filho pródigo. Faça aí o teste. Caso você não conheça essa história, essa é uma parábola que dá conta de um filho caçula que recebe uma herança. E aí ele sai pelo mundo gastando aquele dinheiro com as coisas mais triviais, né? Ele não pensa no dia de amanhã, né? Ele não poupa, ele não investe, ele gasta tudo aquilo. E aí, quando tudo está perdido, ele volta arrependido para casa. Sua família o perdoa e ele é recebido em casa com muita alegria. E aí o que acontece? Você tem o irmão mais velho olhando para tudo aquilo e chamando o pai para conversar. E aí ele diz o seguinte pro pai: olha só, pai, eu fiquei aqui o tempo todo. Eu trabalho pra caramba aqui, né? Eu ajudo todo mundo, eu trabalho pro Senhor e eu nunca ganhei um tostão furado. E aí o pai responde: é isso mesmo, né? Você sempre esteve aqui comigo e tudo que é meu é teu também. Então fique feliz pelo retorno do teu irmão que estava perdido e se encontrou. É mais ou menos essa a parábola do filho pródigo. E aqui o que nós temos é um reconto dessa história, um reconto da parábola do filho pródigo extrapolada. Enquanto na parábola nós temos o retorno do filho pródigo trazendo alegria, satisfação, tranquilidade para aquela família, o que acontece aqui no final dessa história, olha. Mas então, o filho pródigo da lavoura arcaica é um rapaz chamado André que sai de casa para tentar escapar do pai autoritário. Ele não aguenta mais viver de acordo com as diretrizes do pai, ouvindo aqueles sermões todo santo dia, trabalhando na lavoura, né? Ele não leva lá muito jeito pra coisa. E ele resolve sair de casa. Mas esse é só um motivo, né? É o motivo conhecido por todos. Mas tem outros motivos, bem mais graves. O livro começa com André recebendo uma visita inesperada em seu quartinho de pensão do seu irmão mais velho, né? O Pedro. Tá reparando aí nesses nomes bíblicos? Pois muito bem. E como é que Pedro foi parar ali? Bem, ele começou a procurar pelo irmão mais novo quando sua mãe, já bastante doente e envelhecida, pede para o filho procurar pelo irmão caçula. A mãe está realmente muito doente, provavelmente nas últimas, e ela tem esse desejo de receber o filho de volta, né? De ter o filho ali de volta ao seio familiar, certo? Muito bem. Pedro vai lá cumprir essa missão. E aí quando ele chega ao quartinho de pensão, nós temos ali um André meio embriagado. Ele oferece vinho para o irmão e os dois começam a ter ali uma conversa franca. Então o André conta tudo para o irmão mais velho, né? Vai contar sobre a vida de esbórnia que ele tem levado e o real motivo de sua partida. Qual é esse grande motivo para ele ter saído de casa, né? Além de fugir da autoridade do pai, aquela coisa toda? Incesto. Ele era apaixonado por uma de suas irmãs. Então, durante essa conversa com o irmão, nós vamos descobrir vários detalhes a respeito de André. Então, por exemplo, ele era epiléptico,
coisa que não era bem vista pelo pai, super religioso. Ele via nas convulsões do filho claros sinais de possessão demoníaca. Então esse menino cresce sendo tratado ali como um filho torto, porém muito bem tratado pela mãe. E quando ele é rejeitado pela irmã, né, ele vai contar aqui pro irmão sobre o dia em que ele se declarou para a irmã, enfim. A Ana, né, essa irmã, vai rejeitá-lo e ele não vai ver mais motivo para permanecer ali. Aliás, será que essa relação incestuosa se concretizou em algum momento? Talvez. Mas olha só, André conta tudo isso pro irmão em meio a taças de vinho. Então ele é um narrador em primeira pessoa regado a vinho. Ele é confiável? De qualquer forma, nós temos aí então um corte na história e a informação de que a missão de Pedro foi cumprida, né? Então André volta para casa. E ele é recebido de volta com festa. E durante essa festa nós teremos o desfecho da história, que para mim, pelo menos, foi o que fez toda a diferença na leitura deste livro. Daqui para frente neste vídeo eu vou fazer alguns comentários sobre detalhes da trama. Então quem ainda não leu Lavoura Arcaica, talvez prefira guardar esse vídeo para ver depois do término da leitura. Fica aí o aviso, sim. Bem, pessoal, este livro abre com uma cena de masturbação interrompida pela chegada inesperada do irmão. E esse choque, minha nossa, me parece estar colocado aqui logo nas primeiras páginas do livro com uma função parecida com o choque das primeiras páginas do Crônica da Casa Assassinada do Lúcio Cardoso. Então quem se choca com esse tipo de detalhe na literatura logo nas primeiras páginas do livro já vai passá-lo adiante. É quase um aviso, né? Este livro não é para você, certo? Outro detalhe interessante aqui neste livro é que o pai, que é retratado de forma bastante sisuda, né, autoritário, uma coisa meio sombria ali pelo narrador, durante seu fluxo de consciência, né, em meio ao seu fluxo de consciência, é retratado de forma diferente quando nós temos aqui neste livro algumas cenas em discurso direto, principalmente durante o diálogo que os dois vão ter logo depois do retorno do filho pródigo, né? É uma cena bastante interessante, inclusive, esse diálogo entre os dois. Mas essas cenas em discurso direto geram essa dúvida, né? Então, ora, quem é o pai verdadeiro? O da cabeça do André ou aquele que está ali conversando com o filho, recebendo o filho de volta à família? No desfecho do livro, você meio que vai tirar aí essa dúvida. Outro detalhe interessante aqui é o de que esse rapaz, né, o André, se ressente da família por ter sido tratado durante a vida toda como um filho torto. E em seu fluxo de consciência, enquanto ele está ali conversando com o irmão mais velho, ele justifica, né, o fato dele ter sido tratado como um filho torto por conta de sua epilepsia. Mas, olha só, já de volta para casa, tem um momento aqui neste livro em que ele vai acordar um irmão para conversar com ele. E ele vai fazer, ou pelo menos tentar fazer, porque a coisa fica meio nebulosa, alguma coisa com este irmão que vai assustá-lo. Só digo isso. Então, será que esse rapaz realmente só foi tratado como um filho torto por essa família por conta da epilepsia? Porque o pai achava que a epilepsia era um sinal de possessão? Essa cena que eu acabei de comentar com vocês é toda meio nebulosa e ela é interrompida. Então, é só um negocinho assim que o autor joga no ar, entendeu? E outro detalhe que eu achei bem interessante na construção do livro, olha aí a técnica também, é o seguinte. No começo da história, ele vai descrever uma festa em que a irmã Ana dança sensualmente e tudo mais, e ele presta muita atenção àquilo tudo. Então ele descreve toda aquela festa e você percebe que é um ponto importante. Foi um momento muito importante para o André, né, mesmo porque ele conta tudo aquilo a respeito daquela festa com muitos detalhes. No final do livro, quando ele é recebido de volta à família com muita alegria, né, super bem recebido pela mãe, pelo próprio pai também, enfim. Logo na sequência, eles montam uma festa de boas-vindas para esse filho pródigo e você tem uma descrição de uma festa, dessa vez a festa do retorno, que é muito parecida com a descrição daquela festa que o marcou na infância ou na adolescência. Então a descrição dessas duas festas é muito parecida. Ele chega a repetir trechos inteiros da descrição daquela primeira festa agora no final do livro. Então são 2 capítulos que vão funcionar mais ou menos como espelhos. Só que é um espelho torto, né? E o final dessa história é um final torto se comparado à parábola original.
Mas é isso, gente. É um bom livro. O final da história me deixou bastante impressionada. Tem uma adaptação para o cinema, mas eu sinceramente não tive vontade de assistir a um filme baseado nessa história. E eu vi também que a duração do filme, que é de quase 3 horas, é mais ou menos ali o tempo que se leva, né, em média, para a leitura deste livro. Isso, é claro, vai variar ali de leitor para leitor, vai variar também de acordo com o seu poder de concentração e com o seu poder de não dormir, né? Com o virtuosismo do fluxo de consciência, que pra mim, pessoal, que fique bem claro, não me parece estar aqui em sua melhor forma. Mas o desfecho impressiona e faz valer a pena aqui a leitura, por isso recomendo fortemente a leitura de Lavoura Arcaica aí pra vocês. Se eu fosse uma leitora que desse estrelas aí para as leituras que faz, eu daria, sei lá, 4 estrelas, o que não é de forma alguma uma nota ruim, não é mesmo? Mas é isso então, pessoal. Antes de encerrar este vídeo, gostaria de mais uma vez agradecer a todos os apoiadores do canal. Vocês estão vendo os nomes deles aqui ao lado. Na descrição do vídeo você também encontra os links para os perfis literários do pessoal que apoia o TLT e que também produz conteúdo sobre livros aqui no YouTube e no Instagram também. Caso você queira se tornar um apoiador do canal, dê uma olhadinha no primeiro link que eu vou deixar na descrição deste vídeo. E é isso então. A gente se vê nos próximos vídeos do canal. Um beijo grande e até mais!